Graça e paz a todos, uma mensagem do céu para você. Deus tem algo a falar para a sua vida. Nós estamos aqui trazendo a palavra de Deus, a revelação de Deus, para que você possa ter uma vida que agrada a Deus. A nossa missão, a razão de nós existirmos é para Deus. Nós viemos de Deus, fomos criados por Deus, e vivemos aqui em primeiro lugar para agradar a Deus, para buscarmos fazer a vontade de Deus. Então, cumprir o propósito para o qual Deus nos criou. Nós somos criados para ser gratos a Deus, para amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a nós mesmos. À medida que nós conhecemos a Deus, conhecemos como Deus é tremendo, como Deus é bom, como Deus é amor, como Deus é maravilhoso, nós vamos amando mais a Deus e devemos ter uma vida de gratidão. À medida que nós sabemos que nós não éramos nada, que havia o caos, havia trevas sobre a face da terra, a terra era sem forma e vazia, e do nada, das trevas, sem forma e vazia, Deus nos criou, Deus nos deu a vida, então tudo que temos vem de Deus. Então a nossa gratidão a Deus deve crescer cada vez mais à medida que conhecemos ao Senhor. Então nós queremos, em primeiro lugar, cumprir o propósito de Deus na nossa vida. Isso é um dom de Deus. Este dom do ser humano ter gratidão e se colocar a serviço por obedecer, por entender que Deus é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda adoração, de toda obediência, de todo serviço. Então nós precisamos, em primeiro lugar, servir aquele que nos criou e depois nós vamos aprendendo a viver com Deus. Deus nos abençoa, Deus nos dá vida, Deus cria as coisas para o nosso bem, para que possamos ter uma vida abençoada, uma vida feliz. Então nós vamos vivendo a vida que Deus nos permite, que Deus nos deu, essa vida tão rica, tão maravilhosa que Deus tem nos dado, e também buscamos servir a Deus e já aprendemos, vamos entendendo que o que agrada a Deus é uma vida na fé e na obediência. Essa fé leva à prática de boas obras, leva à obediência a Deus. E Deus nos ama e nos manda amar ao próximo como nós mesmos. Então, queremos ter neste mundo todos felizes, todos abençoados, todos vivendo bem. Essa é a vontade de Deus. Então, vamos conhecer cada vez mais a Deus, vamos aqui estudar as Escrituras, vamos ouvir o Espírito Santo falar conosco a respeito das Escrituras e como agradar a Deus, como obedecer a Deus, qual a palavra de Deus para a nossa vida. Sempre que nós recebemos uma palavra de Deus, nós nos alegramos, é uma bênção. A palavra principal de Deus, final de Deus, é a palavra de vida eterna. Jesus tem as palavras de vida eterna. Quando Deus criou o homem e a mulher, Ele colocou lá no centro do jardim a árvore da vida, que dava o fruto para que o homem e a mulher pudessem viver eternamente. Então, este é o centro da vontade de Deus, é o centro da palavra de Deus. Quando Deus fala conosco, nós precisamos estar atentos, ouvir a voz de Deus, entender a palavra de Deus. O alto, o fim, o topo é a vida eterna. É Deus nos amando, Deus é amor, é Deus dizendo: eu vos criei para que vocês vivam comigo e vivam eternamente. Como Deus é eterno, aquele que faz a sua vontade também vive eternamente. Então, o dom de Deus, a palavra de Deus é uma palavra de vida eterna. Se o homem e a mulher tivessem dado ouvido a Deus e não a serpente, não pecado, não tivessem desobedecidos a Deus, eles teriam comido do fruto da árvore da vida. Porque a palavra de Deus, o mandamento de Deus, a vontade de Deus é que ninguém pereça, mas que venhamos a ter a vida eterna. Então é palavra de vida, é palavra de salvação, palavra de eternidade.
Então vamos estudar a palavra de Deus para recebermos a palavra da vida eterna, salvação em Cristo. Cristo é a luz de Deus, é a revelação da palavra de Deus. É através de Cristo. E Cristo é aquele que batiza com o Espírito Santo. Então, quando nós buscamos a Deus, nós queremos conhecer a Deus, queremos entender a palavra de Deus, vamos pela fé. O primeiro passo, a porta se abre pela fé. Nós cremos que Deus tem palavra de vida eterna. Nós cremos que somente Cristo tem palavra de vida eterna para nós. Nós examinamos as Escrituras porque cremos que ela nos traz a vida eterna. Ela nos fala sobre a vida eterna. E é ela mesmo que testifica de Cristo. Então, conhecendo a Cristo, nós vamos entender o caminho da árvore da vida, que o homem e a mulher, no princípio, perderam, se desviaram, pecaram, foram destituídos da glória de Deus, foram destituídos da possibilidade de chegar à árvore da vida e viver eternamente, foram expulsos do jardim do Éden. Porém, Cristo vem nos ensinar o caminho. Ele é o próprio caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Cristo. Então, Cristo é o caminho da árvore da vida. Cristo é o caminho da salvação. Cristo é o caminho da redenção. O homem e a mulher que se perderam no caminho do diabo, deram ouvido ao diabo e foram para a morte, para a condenação, para os caminhos do mundo de perdição, que jaz no maligno, este mundo do mal. Então agora em Cristo tem a oportunidade de seguir a Cristo no caminho de Deus, da árvore da vida. É o caminho também da palavra de Deus. Cristo é a própria palavra, é o próprio verbo, que vai nos ensinar, vai nos mostrar o caminho. Ele é o próprio caminho, então é seguir a Cristo. E é ter Cristo habitando em você, pelo batismo com o Espírito Santo. Ele vem, o Pai vem, o Espírito Santo vem e fazem em nós morada. Nos dão novamente o pensamento, o entendimento, nos mostram a luz, nos abrem os olhos, saímos das trevas para a luz, para entender o caminho da vida eterna, da salvação, para que possamos estar com Cristo reinando eternamente. Então vamos aqui para o livro de Atos, capítulo 3, a partir do versículo de número 19, que diz assim: Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Eu quero dizer para você que para que você entenda essa mensagem de salvação, é preciso que caiam os muros, as barreiras que nos separam da palavra de Deus, da verdade. Precisamos então buscar a Deus de todo o coração, buscar o Espírito Santo. É Ele que nos leva neste caminho da palavra de Deus, de Cristo, do entendimento. Então precisamos, no primeiro lugar, nos arrepender e nos converter através de Cristo, do sangue de Cristo. O sacrifício de Cristo faz com que sejam apagados os nossos pecados. E então, em Cristo, temos uma nova vida, temos um novo coração e temos tempos de refrigério pela presença do Senhor conosco, porque os nossos pecados, diz a palavra de Deus, fazem separação entre nós e Deus, nos distanciam de Deus. Lá no jardim do Éden, o homem e a mulher desobedeceram a Deus, pecaram, agiram contrários ao mandamento de Deus. Deus mandou que não comessem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eles desobedeceram a Deus e assim foram separados de Deus, foram expulsos do Éden, da presença de Deus. Porém, agora em Cristo, nós temos a oportunidade de nos arrepender, de nos converter a Cristo. Então serão apagados esses pecados do passado e virá uma nova vida, agora com a presença do Senhor, tempos de refrigério, tempos de paz, com o Espírito Santo habitando em nós, nos dando esta paz, esta alegria que agora temos em nossa alma. O versículo 20 diz assim:
e envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado. Então aqui está falando sobre a consumação do reino de Deus. Nós falamos em volta de Cristo, mas aqui o livro de Atos está falando sobre a vinda de Cristo, que seria então a vinda do Messias de Israel em poder, em glória. Ele veio como servo, sofreu, morreu na cruz, ressuscitou. Ele voltará agora como rei, como Messias, agora sim, para Israel. Então, para que nós possamos entrar nesta palavra, nós precisamos quebrar, derrubar qualquer muro do nosso pensamento que nos faça criar barreiras separando a palavra de Deus do início da Bíblia, de Gênesis, até Apocalipse. Qualquer barreira que alguém tenha colocado precisa ser derrubada, porque Cristo virá nesta palavra, nesta visão do Messias de Israel. Veja o que está escrito no versículo 21. O qual convém que o céu contenha até aos tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. O princípio é Gênesis, o princípio é Moisés, é a Torá, são os 5 livros do início da Bíblia? Sim, exatamente. Então, para que a gente entenda esta palavra a respeito da vinda de Cristo, nós não podemos ter barreiras, porque nós acabamos de ler no livro de Atos dos Apóstolos, no início da igreja, 3:21, diz assim: o qual convém que o céu contenha. Cristo está no céu, à direita de Deus, esperando o momento para então se manifestar agora como rei de Israel, o rei da palavra, o rei do Gênesis, o rei do Apocalipse, o rei de toda a terra, o rei dos judeus, agora sim. Então convém que o céu contenha, ele vai estar no céu ao lado do Pai até aos tempos da restauração de tudo. Esse de tudo, restauração de tudo, é a restauração também deste contexto bíblico de Gênesis a Apocalipse, do princípio ao fim. Entendimento para todos, redenção para todos, Cristo Rei, Senhor de todos, Senhor da minha vida, Senhor da sua vida, Senhor de toda a terra. Então a restauração de tudo é esta unidade, esta ligação em Cristo, Cristo sendo tudo em todos, Cristo reinando sobre todos, Cristo administrando a terra, o modelo do homem que agrada a Deus, Cristo, o modelo da salvação, a palavra de salvação, a palavra de vida, a palavra de cura para as nações, para toda a terra, é Cristo. Então, Cristo se manifestando como o Senhor, como o Rei dos reis, Senhor dos senhores, até aos tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou. Estes tempos, então, estes dias, estes tempos de restauração, Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas. Por isso estamos aqui estudando os profetas, para encontrar Cristo, o tempo da restauração que Deus falou em todos os profetas. É tremendo irmos encontrando a revelação de Cristo, o Filho do homem, o escolhido, o desejado, o que traz a paz, o que traz a bênção, o que traz a santificação, Cristo, que traz um novo coração, o que nos batiza com o Espírito Santo. Em Ezequiel é um Espírito novo, em Joel derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. É Cristo quem realiza esta obra, é Cristo. Então, é Ele que fará a restauração de tudo que está na palavra, de todas as bênçãos. A árvore da vida, quem nos levará agora, já que nós nos perdemos no caminho, nos desviamos da vontade de Deus, seguimos o diabo, a serpente, o mal, o mundo, a maldade. Quem agora vai nos trazer de volta ao lar, à casa, ao centro do jardim, do Éden, da palavra de Deus? Quem é? É Cristo. Só Ele tem palavras de vida eterna.
A vida eterna está em Cristo, é Ele que nos leva de volta ao Pai, a Deus, Ele que restaura. Por isso está falando aos tempos da restauração de tudo. Restauração do quê? Do passado. Restauração desde o princípio, desde Gênesis, desde a criação. É Cristo que restaura tudo. Então nós precisamos entender toda a palavra de Deus. Temos que entender Cristo nos profetas, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Até desde Moisés, desde Samuel, desde os primeiros profetas, Moisés, até Davi como profeta nos Salmos, Isaías, Ezequiel, como estamos aqui estudando na nossa sequência profética. Desde o princípio. No princípio, a Bíblia começa falando sobre o princípio. Desde o princípio. Versículo 22 diz assim: porque Moisés disse: o Senhor vosso Deus levantará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Nós já falamos aqui em estudos anteriores, nós já falamos que Deus retirou de Moisés uma parte do Espírito, uma porção do Espírito de Moisés, e foi derramado sobre alguns líderes para lhe ajudar a julgar o povo. E ele então faz uma oração: quem dera todo o povo recebesse o Espírito e eu tivesse dons, obedecesse, que alegria, que paz. Ele não teria o trabalho que ele estava tendo com um povo que não entendia, ouvia, não sabia praticar, não tinha força, não tinha graça, não tinha dom espiritual, não tinha unção. Mas então Jesus é aquele que cumpre esta palavra. Ele batiza com o Espírito Santo, diz João Batista, ele é o cumprimento do princípio de Moisés, da profecia de Moisés, da expectativa de Moisés, do que Deus revelou a Moisés, que realmente aquele modelo de Moisés seria um modelo menor, que algo maior estava vindo, Cristo. Ele batizará todos com o Espírito Santo, ele derramará do Espírito Santo. Foi o que aconteceu no Pentecostes, a profecia de Joel, a profecia de Ezequiel, que era na verdade a profecia de Moisés, é a profecia do Espírito Santo, é o derramamento do Espírito Santo, para que você conheça Deus, entenda a palavra de Deus, guarde toda a palavra de Deus, que o Espírito habita em você, ele conversa com você, ele fala contigo, ele te faz lembrar, ele te fala na hora, ele fala com você, ele está aqui no tempo presente, imediato, exato, agora. Ele vive com você. Então vem o Espírito Santo e você obedece. Então todos devem buscar e todos podem receber o batismo com o Espírito Santo. Versículo 23. E acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta será exterminada dentre o povo, porque deverá obedecer a Deus. Agora nós precisamos amar a Deus, obedecer a Deus, praticar a palavra de Deus, senão irá perecer, não será conduzido pelo diabo para a mentira, para o engano, para a perversidade, como temos aqui visto, estudado isso nos livros dos profetas. Versículo 24. E todos os profetas, desde Samuel, todos quantos depois falaram, também anunciaram estes dias. Nós estamos buscando isso na palavra de Deus. Nós estamos estudando e verificando, confirmando, porque aqui em Atos há uma indicação para que você conheça isso. Ele está mencionando Samuel, desde Samuel, todos quantos depois falaram, também anunciaram estes dias. Você conhece a palavra de Deus através de Samuel, dos profetas e depois de todos os profetas, porque ele disse, Lucas, escrevendo no livro de Atos, diz, todos quantos depois falaram também anunciaram estes dias. Então você tem que conhecer Samuel, você tem que conhecer Moisés, você tem que conhecer todos os profetas, porque eles vão falar algo sobre Cristo, e é sempre maravilhoso saber sobre Cristo, conhecer a Cristo.
nós buscamos conhecer as Escrituras para encontrar nela a vida eterna. E são elas que testificam de Cristo. Então é maravilhoso ir nas Escrituras. Estamos aqui estudando as Escrituras, ensinando as Escrituras. O Espírito Santo está aqui conosco, nos dando inspiração, falando conosco, porque é maravilhoso o Espírito Santo nos testificar de Cristo, nos fazer lembrar da palavra de Cristo e nos mostrar nas Escrituras a Cristo. Essa é a razão. Por que estamos ensinando as Escrituras? Para encontrarmos Cristo, chegarmos a Cristo. Ele nos leva de volta ao centro da vontade de Deus, ao jardim onde está a árvore da vida. Só Ele tem palavras de vida eterna. Por isso é maravilhoso estarmos aqui com o Espírito Santo, indo a Cristo, conhecendo a Cristo, estudando os profetas, estudando a palavra de Deus, estudando as Escrituras, estudando Moisés, e todos eles falaram sobre estes dias, os dias de Cristo. Nós vivemos nos dias de Cristo, são os dias da graça, o dia da salvação, o dia da glória de Deus, o dia da presença de Deus, o dia de estarmos com Deus e vivermos com Deus. Vamos então ao versículo 25, que diz assim: vós sois os filhos dos profetas e do concerto que Deus fez com nossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Nós aqui já fizemos uma ligação, que em Cristo, no estudo da palavra de Deus, todas as famílias da terra conhecerão a Cristo, serão abençoadas, serão salvas, serão batizadas com o Espírito Santo, entenderão os profetas. Vós sois os filhos dos profetas. Então nós temos que conhecer os profetas, conhecer a palavra de Deus, entender quando os profetas estão dizendo a respeito de Cristo. E caindo nessa barreira, nesse estudo agora, nós vamos falar algo já tremendo, essencial, importantíssimo, que ninguém pode deixar de saber para ser abençoado. Vós sois os filhos dos profetas, que ensinam a respeito de Cristo, que conhecem a Cristo. Vocês devem conhecer a Cristo. Vocês precisam saber quem é Cristo, o que Ele ensinou, o que eu preciso fazer, como eu preciso agir. Cristo, quem é Cristo, por que Cristo morreu, por que Cristo veio, o que Cristo quer de mim. Nós somos filhos dos profetas para saber disso e do concerto que Deus fez com nossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Então aqui Lucas está citando a palavra de Deus, mencionando a respeito de uma vocação para o ensino da palavra, para o conhecimento da palavra, para o discernimento da vontade de Deus. Então, sobre um destino, um caminho que Deus traçou para nós, que é sermos cheios do Espírito Santo. A vontade de Deus para nós é que nós conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Essa é a vontade de Deus, para que possamos levar Cristo, o conhecimento de Cristo ao mundo, para que o mundo creia, para que o mundo compreenda, para que o mundo viva Cristo, ande no caminho de Cristo, ande com Cristo, tenha Cristo morando dentro de você. Cristo morreu, ressuscitou, foi recebido na glória, para que Ele possa agora estar aqui conosco, estar habitando em mim. Ele pode estar habitando em todos que estão ouvindo esta palavra. Basta que você o invoque o seu nome. Cristo, vem habitar em mim. Cristo, vem morar em mim. Cristo, eu me entrego a Ti. Cristo, eu sou Teu. Cristo, eu sou a Tua casa, vem habitar. Ele bate a porta do seu coração. Se você abrir, se você der lugar, invocar, como estamos fazendo aqui agora, Ele virá. Ele virá morar em você, morar no seu coração. Ele vai cear contigo. Quer dizer, Ele vai habitar com você, Ele vai te dar o alimento, o pão da vida, o fruto da árvore da vida, para que você coma em nome de Jesus, agora
receba a salvação, receba o perdão dos seus pecados e sinta agora o refrigério com a presença do Senhor aí na sua vida, onde você está agora, neste momento. Você já sente essa presença de Deus, já sente que Jesus realmente está habitando no seu coração, e realmente Jesus está batendo a porta do seu coração, e que se você disser: Jesus, pode entrar, Jesus, a casa é tua, Jesus, fica comigo para sempre, Jesus, vem morar comigo, Jesus, eu te amo, Jesus, eu te desejo, Jesus, eu quero, Jesus, eu recebo a ti na minha vida. Ele virá e ficará, estará contigo e morará com você, habitará com você para sempre. E Ele te batizará com o Espírito Santo e a sua vida será maravilhosa, será abençoada com a presença de Deus na sua casa, na sua vida, pois você também foi feito de barro para poder se transformar em uma morada de Deus, morada de Jesus, morada do Espírito Santo. Agora sim, o último versículo 26 de Atos 3 diz assim: ressuscitando Deus a seu Filho Jesus, primeiro o enviou a vós, para que nisso vos abençoasse e vos desviasse a cada um das vossas maldades. Então nós temos aqui um versículo da palavra de Deus para ser vivido. Toda a palavra de Deus é para ser ouvida e praticada, não pode ser desprezada. Este versículo não pode estar confrontando outro versículo que você dê preferência. Você precisa receber toda a palavra de Deus. O Espírito Santo tem poder para trabalhar em você, na sua vida, a prática da palavra de Deus e mostrar que não há versículo perdido, não há versículo para ser esquecido, para ser pulado. Nós precisamos quebrar essas barreiras denominacionais, religiosas, para que possamos viver a palavra de Deus de Gênesis a Apocalipse, sem mancha, sem mácula, sem desvio, sem doutrina de homens, mas pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo. Creia que Ele pode fazer isso, Ele pode derrubar esta barreira de entendimento e você realmente nascer de novo e viver toda a palavra de Deus. Veja o que está aqui, a palavra de Deus que Lucas menciona na pregação de Pedro em Atos, e que descreve, dizendo que Pedro disse isso, Pedro pregou isso inspirado pelo Espírito Santo, lá no seu discurso no templo, esta pregação de Pedro. Então nós vamos aqui destacar no final esse versículo 26, que então diz assim: ressuscitando Deus a seu Filho Jesus, primeiro enviou a vós para que nisso vos abençoasse. Então a promessa de Deus aos profetas, a palavra de Deus e a Abraão, como foi falado anteriormente, ela se cumpriu em Cristo. Cristo cumpre todas as coisas, Cristo é a bênção, é a palavra da bênção, ser abençoado. Quando Deus prometeu abençoar Abraão e abençoar toda a sua descendência, e diz: na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra, Pedro está dizendo que isso se cumpre agora em Cristo. A palavra de Deus, a palavra em Cristo, a palavra luz de Cristo vai brilhar em toda a terra. Então, todas as nações serão abençoadas. Israel foi abençoado primeiro com a vinda de Cristo, que nasceu em Israel, cumprindo a promessa de Deus. Vem primeiro para o povo de Abraão, para a descendência de Abraão. Por isso que Cristo nasceu em Israel. Agora Cristo vai para o mundo e vai ser levado pela descendência de Abraão, porque na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra, serão benditas pelo conhecimento de Cristo. É isso que vai abençoar, vai salvar, vai transformar, vai trazer milagres, vai trazer o batismo com o Espírito Santo, vai trazer renovação, uma nova vida, para que vos abençoasse e vos desviasse a cada um das vossas maldades. Então, em vez de seguir o caminho da serpente, o caminho da maldade, da desobediência a Deus, do conhecimento do bem e do mal, naquele momento em que o homem e a mulher comem do fruto do conhecimento do bem e do mal, o que se destaca é o mal. Então, eles passam a praticar a maldade.
acontece ali o primeiro assassinato. Caim matou Abel e o mal vai se multiplicando, a iniquidade vai se multiplicando. Então, o conhecimento de Cristo é a conversão, é o arrependimento para uma nova vida. Então, o fechamento da mensagem é vos desviasse a cada um das vossas maldades. Então, salvação é a morte de Cristo na cruz por nós, que nos purifica de todo mal, de toda iniquidade praticada no passado. E é agora uma nova vida, uma vida de justiça. O justo viverá pela fé. Ele já foi justificado, mas agora ele precisa ter uma vida que se desviasse a cada um das vossas maldades. Então, a vontade de Deus em Cristo é que a gente possa nascer de novo, ser batizado com o Espírito Santo, ter uma nova vida. Você não pode continuar mentindo, você não pode continuar enganando, você não pode continuar seguindo a serpente e não obedecendo a Deus, não obedecendo à vontade de Deus e falar que está convertido, que está arrependido, que o seu pecado foi apagado. Porque você precisa nascer de novo, é necessário nascer de novo, da água e do Espírito. É isso que Pedro está dizendo. Falar em conversão é falar em mudança de vida, em nova vida, em obedecer a Deus, em praticar boas obras. Aquele que roubava, não rouba mais. Aquele que roubava o bem do seu próximo, aquele que maltratava as crianças, os fracos, os oprimidos, não maltrata mais. Ele agora é uma bênção. Ele agora será bendito, será uma bênção. Ele agora será amigo. Ele agora será irmão. Então, a vontade de Deus em Cristo é criar um povo santo, zeloso de boas obras. Nosso Deus é um Deus de amor, é um Deus de bondade, é um Deus zeloso do bem, é um Deus de amor. Ele zela pelas coisas bem feitas, pelas pessoas felizes. Ele trabalha em nosso favor para que nós sejamos felizes e abençoados. Ele prometeu a Abraão: vou abençoar sua família. Abraão vai ter uma esposa, Abraão vai ter os filhos, Abraão vai ter os seus bens cuidados, guardados. O que é importante para Abraão é importante para Deus. Deus cuida, Deus ajuda, Deus tem misericórdia da sua vida, Deus cuida de ti. Nosso Deus não dorme. Ele é o guarda de Israel, ele é o guarda da sua vida. Então, ele também é o guarda do seu próximo. Ele também quer ver as coisas do seu irmão bem cuidadas, como são as suas. Ele quer que você ame o seu próximo como a você mesmo, que você dá valor, você sabe que é importante, você tem que saber que é importante para o seu irmão. Você não pode ser como Caim, que foi cobiçoso, que teve inveja do seu irmão e desejando mais, quando viu que tinha menos, que não tinha acertado o dom, não tinha acertado o culto, não tinha acertado o louvor, não tinha acertado a adoração, não estava agradando a Deus, ele matou o seu irmão. Mas essa não é a vontade de Deus, esse não é um servo de Deus, não é essa a vontade de Deus. A vontade de Deus é que você ame o seu irmão, perdoe o seu irmão, é que você viva com Deus em amor, amando a Deus sobre todas as coisas e amando ao seu próximo como a você mesmo. A vida é importante para você, então a vida é importante para o seu irmão. E é importante para Deus que você ajude o seu irmão a viver bem, que você não tire nada dele, que você não cobice nada do seu irmão, que você não difame o seu irmão, mas que você ore por ele, que você abençoe o seu irmão. Essa é a palavra de Cristo. Essa é a vontade de Deus. Então, repetindo o último versículo de hoje, diz assim: ressuscitando Deus a seu Filho Jesus, primeiro o enviou a vós, para que nisso vos abençoasse e vos desviasse a cada um das vossas maldades. Então, que você possa buscar a Deus, buscar o batismo com o Espírito Santo, ter uma vida de amor. Saia da sua maldade, saia da sua cobiça, receba Cristo no seu coração, receba o amor de Deus derramado agora no seu coração, que Cristo venha habitar na plenitude do amor, da fé,
da esperança, da bondade, da misericórdia, dos frutos do Espírito Santo venha habitar em você, e o Espírito Santo testificando que você agora é assim, você é uma nova criatura, porque você já foi transformado e você agora é um filho, você agora é uma filha de Deus. Que Deus te abençoe toda a sua casa, em nome de Jesus, o Cristo.